Você é um bombeiro, certo? É, é um cara que é tido como um herói, né? Quando tem um incêndio, um afogamento, bom, você consegue salvar vidas. E eu acho que Pernambuco está precisando de salvar as vidas, né? De salvar algumas vidas, né? Mas o que é que leva? O que é que leva a um cidadão como você, comum como nós, a entrar na política tendo esse cargo tão importante que é o de bombeiro, a entrar na política que é um meio que hoje, infelizmente, por gestões passadas, fala o Brasil, a nível Brasil, tá tão sem credibilidade. E agora com os brasileiros e pernambucanos mais envolvidos na política, né? Antigamente a gente não ligava muito para política, a gente pergunta que a gente votava em quem? Tu votou em quem para vereador? Ainda acontece muito hoje, mas hoje o brasileiro, o pernambucano, ele tá mais, como é que eu posso dizer, mais Antenado. isso, antenado. O que é que levou você a escolher um cargo, inclusive um cargo tão poderoso, né, tão importante para o nosso estado? E se você já passou por outros cargos ou já foi direto para isso aí? Tudo começa em 2005, né? A gente começa fazendo um trabalho social. Eu nasci numa comunidade muito simples. E eu percebi que as pessoas queriam ter oportunidade. Por nascer lá, conhecer toda a sistemática, eu esperava que alguém do nada aparecesse e fosse mudar minha vida de alguma forma. Me apresentando algo que de repente eu pudesse me encaminhar por aquele caminho, entrar naquele caminho e tudo na minha vida ia acontecer. E eu percebi que nada disso acontecia. Ninguém, não aparecia ninguém, não aparecia uma instituição, não aparecia um órgão para que pudesse nos dar oportunidade. E eu dizia para mim mesmo quando eu era adolescente, no dia que eu for gente, eu vou ajudar a gente. Certo? E quando eu falo essa linguagem, eu queria dizer o seguinte, no dia que eu for importante, no dia que eu tiver condições, no dia que eu, for alguém que possa mudar a vida de alguém, de alguma pessoa. Aí, no ano de 2005, um grande amigo meu, deve estar viajando agora, ele está trabalhando, viajando pelo país inteiro, me convidou, eu estava me preparando para concurso público, já havia mais de um ano, e ele me convidou para um grande desafio. Qual era aquele grande desafio? Era dar aula para preparatórias para concurso público para pessoas que não tinham condições de pagar um cursinho preparatório no Recife. Que à época e até nos dias de hoje é muito caro para quem não tem condições. E eu nunca fui professor, nunca dei aula. Eu só estava estudando, estava assim, era confortável para mim, porque eu estava estudando, estava bom, né? Estava estudando, eu estudava todos os dias. Pablo chegou a acompanhar minha pegada como era, eu estudava 16 horas por dia. De 7 da manhã à meia-noite, todos os dias. Dedicação, né? Todos os dias, cara, eu só não Kleber, trabalhava, não fazia nada. essa época que Janilson está falando, eu trabalhava em Olinda, né? Aí eu passava ali pelo Memorial Arco Verde. Me via lá sentado. E aí eu passava todo dia ali, e quando eu olhava Jadilson lá com os livros, porque assim, a casa dele era muita gente, e O seu barulho pai e tal. ainda cuidava ainda de umas sobrinhas e tal, netas. E assim, aí, e a gente sabe, estudar dentro de casa, com a família grande, não tem condições. E aí ele ia lá, conhecia já a galera, tava lá. E o detalhe é que, como eu não tinha condições de pagar um cursinho preparatório, eu tinha que ser autodidata, né? Eu tinha que pegar os livros e compreender. Tive sorte de ter amigos também que estudavam junto comigo, que me orientou em matemática, em algumas coisas mais, mas o resto era tudo autodidatismo mesmo. Tinha que estudar sozinho. E daí por diante, quando eu completei ali um ano de estudos, um ano e 2 meses, eu estava, assim, com conteúdo suficiente para poder repassar para outras pessoas. Tava com segurança, né? Algumas pessoas ainda diziam assim para mim, mas meu irmão, tu nem passou no concurso ainda, tu nem conseguiu o teu, tu já vai ajudar outras pessoas. Mas eu entendi o seguinte, mas pai, mas Deus me abençoa. Abençoa. Porque na medida que eu estou ensinando para outras pessoas, eu estou confirmando aquilo que eu sei. Compreende? E de Aprendendo repente, também. e aprendendo, e de repente, se eu não estiver repassando para outras pessoas, aquilo ali eu poderia até esquecer em algum momento. Entendeu? E eu comecei a ensinar. Em 2005 começou toda a minha história política social. Quer dizer, a política não entra. Mas é uma maneira de política social, né? De ajudar o outro, né? Mas a política propriamente dita não entra aí. Aí comecei ensinando as pessoas, comecei a conseguir aprovar pessoas que nunca tinham ido numa sala de aula de um cursinho preparatório, não sabia nem como funcionava o processo, porque lá a gente ensinava tudo, como fazer inscrição, como preencher, como chegar na hora da prova, entendeu? Além da parte didática. Daí por diante, em 2016, é um vício.
você consegue ajudar uma pessoa, daqui a pouco você consegue outra, daqui a pouco seus braços se tornam pequenos para abraçar tanta gente. E a vontade também, né? E eu identifiquei que na política a gente pode, com alguns atos, ajudar centenas e milhares de pessoas. E eu percebi que a política precisava de pessoas boas para mover a administração pública em prol do próximo. Foi quando, em 2016, eu faço tudo com muita responsabilidade, sabe, Pablo? Eu me idealizei candidato em 2020, mas politicamente eu comecei a me mostrar a partir de 2016. Então veja com antecedência, veja a responsabilidade do processo. É dando que se recebe, né? Eu tinha que mostrar para as pessoas, além de um trabalho que eu já fazia, eu comecei a crescer mais, comecei a fazer parcerias com médicos, com dentistas, com psicólogos, e a gente começou a fazer uma prestação de serviço muito maior. O carro-chefe era educação, mas daí uma prestação de serviço muito maior, comunitária. E foi quando, em 2020, nós viemos candidato a vereador na cidade de Olinda, tivemos 2.194 votos, perdemos por um detalhe da legislação, né? E para você ter ideia, tem vereadores que foram eleitos com 1.600 votos. É porque tem um Né? jogo aí, né? É, justo. Então, a gente foi bem votado, com votação de vereador. Bem aceito, né? Mas não entramos. Mas nada de baixar a cabeça. No dia seguinte, a gente já mandei confeccionar uns panfletos de agradecimento pela votação. Fui de porta em porta, andamos o bairro todo, convocamos toda a militância, entendeu? Porque a gente tem que ser grato. Porque, embora a gente não tenha ganho naquele momento, mas a gente ganhou politicamente. E a gente teve que ir às ruas agradecer. E dali para cá, até a presente data, não paramos nenhum dia mais. Todos os dias é trabalho, todos os dias trabalho social, todos os dias trabalhos políticos. Foi quando o presidente do partido precisou de um candidato para apresentar uma chapa forte de uma majoritária dentro do nosso próprio partido. Porque o partido poderia vir sem candidato a governador, só com deputado estadual e federal. Certo. Mas ele achou interessante, fez o convite, pediu uma semana a ele para pensar, orar a Deus, conversar com a família toda, com os amigos, e aceitamos o convite e estamos aqui, firmes e fortes, para... como bombeiro eu tenho salvado muitas vidas, mas a missão agora é salvar Pernambuco. Então, como é que você enxerga os concorrentes? Na verdade, o que está no poder hoje, né? O que é que acontece? Nós fizemos uma pesquisa antes, né, de colocar o pé mesmo no cenário da disputa, e percebemos que a insatisfação do pernambucano com a política pernambucana estava na casa de 80%. Com a atual gestão. Não, com a política pernambucana. Porque o que é que acontece? Existe um modelo que está implantado dentro do cenário político pernambucano. Esse modelo de governabilidade está inserido em alguns municípios e no contorno de todo o estado. Certo? Aí a gente começa a fazer uma nova pesquisa. Quem são os atores que proporcionaram essa insatisfação política no cenário pernambucano? E a gente descobriu que são os mesmos nomes que todos os anos políticos de concorrência, eles estão lá. Quando não são os pais, são os filhos. Quando não são os filhos, são os netos. Quando não são os netos, são os irmãos, os cunhados. E com isso, gerou-se essa insatisfação e eles começaram a tratar o estado de Pernambuco e alguns municípios, algumas regiões, como se fossem seus. Compreende? A gente percebeu que os atores responsáveis por essa insatisfação na casa de 80% são esses mesmos nomes que todos os anos estão aí presentes. E foi daí que a gente identificou que a gente pode lançar um nome novo, um modelo novo de governabilidade, onde as pessoas se sentiriam de fato representadas. O nosso modelo de governo, dentro do nosso programa de governo, a gente apresenta uma modalidade agora de governo de uma forma que a gente vai contemplar primeiramente o ser humano. E esse modelo de governo que está implantado aí há décadas contempla primeiro as coisas para depois contemplar o ser humano. Esse é o nosso grande diferencial. A principal coroa da criação de Deus, que é o ser humano, não tem sido vista em primeiro plano nesses modelos de governabilidade. Se sua rua não é asfaltada e você está passando fome na sua casa, eu prefiro primeiro alimentar você, cuidar da tua saúde, para depois a gente calçar a tua rua. Mas para o político tradicional, ele prefere calçar a tua rua, colocar o nome dele ou dos parentes e mostrar que fez uma pseudo boa política. Compreende? O ser humano ele fica em quinto, sexto ou sétimo colocado dentro desse modelo que está implantado.